Então vamos ao exemplo de como esses adicionais integram a base de cálculo para a hora extra. Vamos pegar o exemplo da apostila, imaginar que um trabalhador receba R$ 1.000. Na prática a gente sabe, né, que dificilmente a gente terá essa situação, porque no Brasil ninguém pode receber menos que um salário mínimo, a menos que trabalhe uma jornada inferior. Aí, evidentemente, vai poder receber, mas tendo como base de cálculo o salário mínimo. Então ele recebe R$ 1.000. Ele recebe uma insalubridade alta, de 40%. Então ele está exposto a agentes muito nocivos à sua saúde. Então, pessoal, 40% sobre o salário mínimo, porque lembrem-se, a insalubridade é sobre o salário mínimo, considerando um salário de 1.045, 40% de um salário mínimo de 1.045 é R$ 418. Então, nós temos R$ 418 que serão pagos a esse trabalhador a título de adicional de insalubridade. Bom, como é que eu vou calcular a hora extra? Muito simples, pessoal. Eu pego R$ 1.000, que é o salário base do nosso trabalhador exemplo, mais 418, que é o que ele recebe a título de adicional de insalubridade, tá? Então, eu vou pegar 1.418. Esse é o salário do meu trabalhador. Eu vou dividir isso pela jornada mensal dele. Para que eu divido o salário pela jornada? Isso mesmo, para chegar ao valor do salário hora, para saber quanto ele recebe por hora. Então eu pego 1.418 e divido por 220, que no nosso exemplo é a jornada mensal dessa pessoa, tá? Então eu vou chegar ao valor da hora, cada hora que ele trabalha para a empresa, o valor da hora dele, o valor da força de trabalho dele de uma hora é de R$ 6,44. É isso que ele ganha por hora. Vamos imaginar que essa empresa remunere as horas extras realizadas em dias úteis em 50%. Essa empresa obedece à lei, né? Segue os trâmites da lei, o sindicato não conseguiu negociar nada mais, nada menos, né? Menos não poderia mesmo, não conseguiu negociar nada, ficamos nos 50%, que é o valor mínimo que a lei determina para que as horas extras sejam pagas. Então, se a gente tem 6,44 a hora comum, aquela hora feita dentro da jornada ordinária, dentro da jornada para a qual ele foi contratado, nós vamos multiplicar isso por 6,44 por 50 por vamos pagar a hora extra com 50% de adicional. Então nós vamos ter uma hora extra de R$ 9,66, tá? Reparem que eu integrei a base de cálculo os R$ 418 que ele recebe a título de insalubridade. Se eu não tivesse integrado, eu teria que calcular o valor do salário hora em cima de R$ 1.000, que é o salário base desse nosso trabalhador. Porém, se ele trabalha num ambiente insalubre, esse valor que ele recebe a título de insalubridade vai integrar a base de cálculo. O que é integrar a base de cálculo para a hora extra? Basta você somar o salário base com aquele valor que ele recebe a título de adicional de insalubridade. Muito bom, Rosali, você falou insalubridade, eu entendi. E periculosidade? Exatamente a mesma coisa. Então, nesse caso do nosso exemplo, tá? Imagina que você tivesse um trabalhador que recebesse esses R$ 1.000 e ele recebe adicional de periculosidade. Dissemos que o adicional de periculosidade é calculado em cima do salário, é 30% sobre o salário dele e não sobre o salário mínimo. Então, 30% de 1.000 daria R$ 300. Ele receberia a título de adicional de periculosidade R$ 300. Se ele recebe R$ 300 de periculosidade, ele vai receber 1.000 do salário base mais 300 do salário do adicional de periculosidade. E aí você vai pegar R$ 1.300 e vai dividir pela jornada dele, que no nosso caso é 220. Então, pessoal, se a gente pegar 1.300, que é o 1.000 do salário base, mais 300 da periculosidade, e dividir por 220, nós vamos chegar a um salário hora de R$ 5,90. E quanto que será o valor da hora extra dele nesse caso aqui?
o valor da hora extra dele vai ser vezes 50%, nós vamos ter uma hora extra paga com o valor de R$ 8,86. Tá certo, pessoal? Então, é assim que você calcula as horas extras quando o trabalhador trabalha num ambiente insalubre, recebe adicional de insalubridade, ou quando ele trabalha num ambiente perigoso e ele recebe adicional de periculosidade. Quero dizer para vocês que tanto o adicional noturno, o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade, quando eles são pagos com eventualidade, todo mês, ou a maior parte do ano, 3, 4 meses, que o cara trabalhou 3, 4, 5 meses e depois parou de trabalhar, esses valores também vão refletir no pagamento das férias, tá? Ele vai ganhar um plus nas férias, mas isso é assunto para quando a gente falar de férias. Então, apenas para que vocês se lembrem que as horas que o adicional noturno, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade, eles também vão interferir no valor que você pagará a título de férias para o seu empregado e também 13º salário, mas como eu disse, quando a gente tratar desses dois temas, voltaremos a falar de periculosidade, de adicional noturno e de adicional de insalubridade. Pessoal, as horas extras, quando elas são realizadas também com habitualidade, e aí foram realizadas durante 3, 4 meses ao ano, elas também têm o que a gente chama, elas geram o que a gente chama de reflexos das horas extras. O que é reflexo das horas extras? Onde elas também vão refletir. Elas vão refletir, elas vão ser incluídas, elas vão ser consideradas no pagamento de algumas verbas, tá? Que verbas seriam essas? O 13º salário e as férias, tá? E aí, pessoal, elas também refletem no recolhimento do fundo de garantia, tá? Então, quando você realiza horas extras no mês, o seu fundo de garantia a ser recolhido pelo seu patrão, vale lembrar que o fundo de garantia não é descontado do seu salário. O fundo de garantia é uma verba que é 100% custeada pelo trabalhador, pelo empregador, então não há desconto do seu contra-cheque de FGTS, né? Então, ele todo mês ele tem a obrigação de depositar 8% do seu salário de contribuição, tá? Então, quando você realiza horas extras, o valor que você recebeu de horas extras será considerado para recolhimento do FGTS. Exemplo, você ganha R$1.000, 8% de R$1.000, R$80. Então, todo mês a tua empresa vai depositar R$80 para você, na sua conta vinculada do FGTS. Imagina que um dia você arrebentou a boca do balão, fez uma quantidade tão grande de horas extras que você ganhou 2.000. Você ganhou 1.000 do seu salário e 1.000 de horas extras. O seu FGTS daquele mês não será R$80, mas sim 160, porque será considerada a hora extra que você realizou. E as horas extras também refletem nas férias e no 13º. Imagina que todo mês, de janeiro a dezembro, por exemplo, você realiza horas extras e recebe R$100. Todo mês você recebe R$100 de horas extras. Quando você for receber suas férias, você vai receber as suas férias mais R$100. Por quê? Porque as horas extras refletem, as horas extras integram, as horas extras compõem, entram no pagamento das suas férias. O mesmo raciocínio para o 13º. Se você realizou horas extras, na hora de receber o 13º, você vai ganhar um bocadinho a mais de horas extras, tá certo? Então, você sempre faz a média de horas extras que a pessoa realizou no mês, no ano, e embute essa média nas férias e também no 13º, tá? Como é que você acha a média de horas extras? Basta você somar tudo que ele recebeu no ano de horas extras e dividir por 12. Rosali, mas ele só fez horas extras durante 6 meses. Ora, soma todos os valores recebidos nesses 6 meses e divide por 6. Ele fez horas extras por 8 meses. Soma tudo que ele recebeu de horas extras, divide por 8. Então, sempre o total que ele recebeu de horas extras, dividido pelo número de meses em que as horas extras foram realizadas. Tá certo? Pessoal, sobre horas extras, adicional noturno, periculosidade e insalubridade, era isso.
A gente se encontra num próximo vídeo para tratar de um novo tópico. Luz e paz para vocês, fiquem bem, beijos no coração.